Hoje de manhã nós falamos sobre Jó, nós falamos sobre as provações, nós falamos o porquê elas acontecem e que as provações elas não vêm decorrentes de algum pecado ou alguma transgressão que nós tenhamos feito ou cometido. Que as provações elas chegam para todos, independente se é crente ou descrente. Mas agora à noite nós vamos falar sobre um outro aspecto, que são as consequências da desobediência. Daí já é um outro lado, é a lei da semeadura. As consequências dos nossos atos de desobediência a Deus. Tudo nessa vida tem uma consequência, sim ou não? Tudo tem uma consequência. Se nós nos preparamos, estudamos para almejar uma carreira de sucesso e nos preparamos para aquilo, Deus abençoa e as coisas acontecem porque você se preparou para aquilo. Quem muitas vezes vai para uma prova e não ora ao Senhor para que passe na prova, mas se estudou. Se não estudou, não adianta pedir para Deus fazer você lembrar aquilo que você não tem na sua mente. O que nós podemos pedir é para que Deus traga à nossa memória o que nós estudamos, o que nós absorvemos nos nossos estudos. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Vivemos em um mundo muito competitivo, onde diariamente um tenta ser melhor do que o outro, ou tenta superar o outro. Não é assim? Nós não vivemos num mundo capitalista, onde a competição ela é acirrada e todos os dias essas competições acontecem. E muitas vezes nós, como cristãos, nós acabamos sendo levados por essa onda que o mundo prega aí fora. Que nós temos que ser melhores do que as pessoas, que nós temos que superar as pessoas. Mas o que nós vamos comentar essa noite é, não tente ser melhor do que as pessoas, tente ser melhor do que você mesmo. Essa é a intenção correta de você tentar melhorar a cada dia. O que eu fiz ontem eu não vou repetir hoje, e o que eu fiz hoje eu não repetirei amanhã. Pois a nossa vida ela está em constante mudança e transformação, em santificação. Então nós não temos que nos preocupar com a competição que o mundo aí fora prega, ou tentar ser melhores do que as pessoas. Nós temos que ser melhores do que nós mesmos. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. A Bíblia diz assim: Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos em teu nome, te agradecemos porque o Senhor fala aos nossos corações. Te agradecemos porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas e as pessoas que estão aqui o Senhor trouxe para ouvir a tua palavra, Pai. Que o Senhor fale com as pessoas que estão aqui da mesma forma que o Senhor falou comigo e que eu seja apenas uma ferramenta usada nas tuas mãos, Pai. Pois só o Senhor tem o poder de libertar, curar e transformar. E essa não é a minha função, mas é a função do teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu comecei dizendo que nós vivemos em um mundo competitivo. Vamos dar um exemplo? Não vou citar nomes das marcas, mas nós temos empresas na área do refrigerante, na área da lâmina de barbear, que são referências. E se nós analisarmos, elas não têm nenhum concorrente à altura delas. Vocês já devem ter assimilado alguma marca na cabeça de vocês. Não estou aqui para fazer propaganda, então, né? Mas essas empresas elas não têm um concorrente à altura, ou seja, elas são soberanas aí no mercado onde elas atuam. Mas vocês reparam que essas empresas que se destacam, elas nunca se acomodam? Mesmo elas não tendo um concorrente à altura, elas sempre procuram melhorar o que elas mesmas fazem. Ou seja, exatamente isso que eu estou querendo dizer. Nós não temos que olhar para um irmão, olhar para ninguém como um concorrente, como alguém que nós temos que superar. Essa não deve ser a intenção do cristão. O mundo aí fora prega isso. Para que você cada vez mais seja competitivo e você supere as pessoas e você... Mas a Bíblia nos diz que nós temos que ser melhores do que nós mesmos. E hoje nós vamos falar de um homem chamado Saul. Todos já ouviram falar de Saul aqui? Sim, né? Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. No versículo 1,
a Bíblia diz que ele foi ungido por Samuel como rei de Israel. Até então, o povo de Israel não havia tido nenhum rei. Eram os juízes, vocês podem ver que depois de juízes começa a monarquia, que são o governo por reis. E Saul, ele é o primeiro rei de Israel. Um marco na história de Israel. Né? O povo de Israel começou a murmurar e olhava os outros povos, e todos eles tinham um rei, e eles eram o único povo da época que era governado por Deus, que era a teocracia. Então eles começaram a dizer para Samuel, que era o profeta da época: Samuel, por que todos os outros povos têm reis e apenas nós não temos? Nós também queremos um rei. Ou seja, eles rejeitaram o governo de Deus para dar o governo a um homem. Então, Saul é escolhido pela sua altura, pela sua beleza, por se destacar entre os israelitas. Saul, ele se destacou na sua época, pois então foi ungido a rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Tinha tudo para ser um jovem que governasse bem o povo, tinha tudo para ser um jovem motivado, tinha tudo para ser um jovem que a cada dia procuraria melhorar as suas próprias atitudes. Tinha tudo para ser um rei que levaria Israel também a prosperar, obviamente pelas bênçãos de Deus. Se nós analisarmos os próximos capítulos, nós vemos que Saul começou bem. Saul começou obedecendo a Deus. Saul, ele começou fazendo o que era correto ser feito. Mas existe uma coisa muito perigosa que aconteceu com Saul e que muitas vezes pode acontecer comigo e com cada um de vocês, que se chama acomodação. Todos sabem o que é acomodado aqui, né? É aquela pessoa que já não tem mais objetivo, ou o nível que ela atingiu já está satisfatório, ela não precisa fazer mais nada para buscar novos horizontes ou novos objetivos. Ela está acomodada. Do jeito que está, tá bom, cheguei até aqui e está ótimo. Mas isso tem um grande perigo. A acomodação, ela não é algo positivo. A acomodação, ela é algo negativo nas nossas vidas. Saul, ele não se preocupava que ele teria que melhorar a cada dia suas próprias atitudes. Ele apenas se acomodou e sentou no trono como o primeiro rei de Israel. Como ninguém, não havia outro que almejasse o trono. Ele era soberano. Ele era o rei de Israel, e ninguém iria contra a palavra de Saul, pois ele estava no poder. Ele chegou num nível que talvez ele nunca sonhasse em chegar, a ser o rei da sua pátria, a ser o rei da sua nação. Talvez você já tenha chegado em lugares altos. Talvez na sua vida profissional você já alcançou um nível excelente, que você sempre sonhou. Talvez na sua vida financeira você já atingiu um patamar satisfatório e tranquilo. Mas cuidado com a acomodação, pois a acomodação nos leva à desobediência a Deus. E é isso que nós vamos ver essa noite. A acomodação nos leva a desobedecer a Deus, pois nós achamos que nós estamos tranquilos e não precisamos fazer absolutamente mais nada. Vamos ver o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3, um pouco à frente. Primeira Samuel, capítulo 15, versículo 2 e 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram com Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhe pertence. Não poupem nada, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A princípio, Deus estava sendo muito cruel com o povo amalequita. Mas quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram povos fortemente armados, talvez para aquela época o povo que tinha mais armamento para a guerra, um povo extremamente forte e competitivo com os outros povos.
Os amalequitas constantemente na história de Israel enfrentaram e derrotaram Israel. Os amalequitas constantemente eles entravam nas aldeias israelitas e matavam gado e acabavam com as plantações e causavam fome e miséria ao povo de Deus. Durante toda a história de Israel, os amalequitas foram um incômodo. Durante toda a história de Israel, até quando eles chegam a Canaã, a terra prometida, o primeiro povo que recebe são os amalequitas. Ou seja, Deus estava trazendo castigo sobre aquele povo pagão, que adorava outros deuses. E ainda por cima, incomodavam o povo de Deus. Uma coisa que deixa bem claro aqui, que Deus ele estima pelo seu povo. Que Deus ele é pai e ele protege os seus filhos. Então Deus ele diz assim para Samuel: Samuel, diga para Saul o seguinte: chegou o tempo onde eu vou punir os amalequitas por tudo que eles fizeram durante tantos anos ao povo de Israel. Chegou o momento onde eu vou castigá-los. Então diz o Senhor: entre e acabe com tudo, não poupe absolutamente nada. Isso aí, está atento. Não poupem nada. O rei não poupe gados, não poupe ninguém, homens, mulheres, ninguém. Ou seja, Deus ele tinha dado uma ordem. O que é uma ordem? Vá e faça assim, assim e assim. Ponto final. Uma ordem ela não tem vírgulas e mais ou menos, ou talvez dá, talvez não dá. Não, Deus ele é reto e claro quando ele dá uma ordem. A palavra de Deus, ela contém muitas coisas que Deus ordena ao seu povo. Um exemplo, fazer bem para as pessoas, ajudar as pessoas. É algo que você tem que sentir no coração para fazer? Não, é uma ordem. Você ser bom para o próximo e não guardar rancor ou mágoa, é algo que você tem que sentir no seu coração ou é uma ordem? Jesus diz para nós perdoarmos os nossos irmãos quantas vezes forem necessário. Nós temos que sentir ou obedecer. Vocês entendem que tem algo muito diferente entre ordem e aquilo que nós precisamos orar para ver se dá para fazer? Uma ordem ela é para ser cumprida. Quando uma mãe dá uma ordem para o seu filho, o que o filho faz? Quando sua mãe dá uma ordem para você, você pode até muitas vezes não gostar da ordem que ela te dá, mas você obedece. Porque foi uma ordem. E Deus ele acabava de dar uma ordem ao povo de Israel e a Saul, que era o rei. Entre e acabem com os amalequitas, chegou o momento de eu punir esse povo. Então nós vamos ver agora a consequência da desobediência de Saul. Pois tudo na vida tem uma consequência, seja para grandes, para pequenos, para ricos, pobres, seja para afortunados ou não afortunados, todos nós temos as nossas consequências. No versículo 7 ao 12, a Bíblia diz assim: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur e a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e os bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada Samuel saiu ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Saul ele obedeceu? Saul ele fez do jeito que ele queria. Uma coisa é quando Deus nos dá uma ordem, outra coisa é nós obedecermos parcialmente, achando que, quer saber, eu vou obedecer, mas eu vou dar aquele meu jeitinho, eu vou dar colocar aquela máscara, aquela maquiagem em cima, mas, enfim, eu estou obedecendo. Saul, ele atacou o povo, ele destruiu tudo que ele julgava inútil aos seus olhos,
mas poupou o rei Agag, poupou as ovelhas e o gado gordo e pegou para ele. Você percebe quando nós não obedecemos uma ordem do Senhor, nós somos traídos pelos nossos próprios olhos? A nossa própria cobiça nos trai. A nossa própria cobiça faz com que nós venhamos a desobedecer ao Senhor ou obedecê-lo parcialmente, que não existe. Ou você obedece ou você não obedece. Ele era o rei de Israel, aquele que estava à frente do povo, e ele, como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu sei o que eu faço. Senhor, eu sou o rei, eu faço o que é melhor e está tranquilo. Eu sei o que eu estou fazendo. É como se Saul tivesse virado para Deus e dissesse isso: Deus, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Um coração duro que não obedece a Deus, ele se enche de arrogância e prepotência. Quando nós não obedecemos a Deus, o nosso coração ele se enche de ego e arrogância. Pois nós achamos que nós somos melhores do que o Criador. Não, mas eu nunca achei isso. Mas pelas nossas atitudes nós demonstramos isso. Uma coisa é o que nós dizemos, outra coisa é o que nós fazemos. Pois as nossas ações também dizem muito como a nossa língua diz. Um coração humilde e contrito, ele se coloca debaixo do Senhor, debaixo das ordens do Senhor e obedece. É fácil obedecer? Não. Mas você percebe que Deus pediu para ele acabar com tudo e até com crianças. Mas Saul, ele não se importou com as crianças, vocês perceberam? Ele destruiu as crianças, os homens, as mulheres, e o que ele se interessou? Pelo gado. E pelo rei. Muito bem. A cobiça dele estava no materialismo. Bom, tem muito boi, tem muita ovelha, e naquela época essa era a moeda. Bom, vamos pegar tudo que é bom aqui, vamos levar, mas os homens, os idosos, as crianças, viu? Deixa para lá. Pode exterminar. Então ele não estava preocupado com as pessoas, ele estava preocupado com as riquezas. E ele desobedeceu ao Senhor pelo seu ego. E a Bíblia diz, aqui no versículo 12, que ele ergueu um monumento em sua própria honra. Vocês entenderam o que a arrogância faz no coração de um homem? Primeiro ele desobedece a Deus, fazendo da forma que ele julgava ser o melhor. E depois ele ergue um monumento em sua própria honra. Deus então rejeita Saul como rei. Deus então ele rejeita Saul como rei. Não importa se ele era alto, bonito, se ele se destacava na sua época, não importa se as pessoas ou o povo estavam do lado dele, não importa, o que importa é que ele desobedeceu a Deus, afrontou a Deus e se tornou um idólatra. Vocês percebem que idolatria não é apenas você estar na frente de uma imagem ou em determinadas situações aí fora? Vocês percebem que idolatria tem muito mais a ver com aqui e o nosso coração do que com imagens e tudo mais? Eu sempre digo, né, nós não cultuamos imagens, pois isso é bíblico, mas muitas vezes nós cultuamos um Deus aqui, e muitas vezes esse Deus que você cria aqui dentro é você mesmo, pois você só enxerga os seus interesses, você só enxerga aquilo que você quer fazer, e não importa se você recebe uma ordem de Deus diferente, pois você adora muito mais o seu Deus interno do que o Deus da Bíblia. Então, a acomodação e a arrogância de Saul levou à desobediência. Vocês percebem que ninguém desobedece de uma hora para outra? Vocês percebem que tudo é um processo, seja de santificação ou seja de afastamento de Deus? É tudo um processo. Ele acomodou, se tornou idólatra e arrogante e desobedeceu. Deixou com que o seu coração se enchesse de maus pensamentos e atitudes. Como está o nosso coração essa noite? Cada um de nós temos que olhar para dentro de nós e vermos o que está acontecendo. Talvez você possa estar vivendo uma situação difícil, onde muitas vezes você acabou tendo uma atitude errada ou outra.
Mas hoje Deus nos trouxe aqui para acertar essa situação. Deus nos trouxe aqui para falar ao nosso coração. Para que nós saímos daqui com um coração igual de Davi e não igual de Saul. Pois vocês percebem que o próximo rei quem foi? Que era segundo o coração de Deus. Errou, errou. Mas ele era tão obediente e ele era tão contrito e humilde, que mesmo nas suas falhas, ele rogava ao Senhor, pedindo perdão, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Para ser chamado um homem segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Errar todos nós erramos. Eu erro, todos aqui erram. A diferença está no coração. Se você ajoelha pedindo perdão para que Deus transforme aquelas atitudes, ou se você com o coração duro continua firme dizendo que está certo e é dessa forma mesmo. Eu sou dessa forma e ninguém vai me mudar. Eu sou dessa forma e é disso mesmo que eu vou ser até morrer e está tudo certo. Isso é um coração duro, cheio de arrogância e prepotência. Agora aqueles que erram e se ajoelham perante o Senhor e pedem, Senhor, me perdoe. Pois a Bíblia diz que se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Deus, Ele é Pai e nos ama. Deus, Ele quer nos chamar para perto e não com que nós vivamos uma vida como Saul. Do versículo 13 até o 20, a Bíblia diz assim: Quando Samuel o encontrou, Saul disse: O Senhor te abençoe, e eu segui as instruções do Senhor. Saul, porém, perguntou: Então por que eu ouço balido de ovelhas que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: Fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou nesta noite. Respondeu Saul: Dize-me. E Saul respondeu: Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: Vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez com que o Senhor reprova? Disse Saul: Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, e o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quanto que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você me rejeitou, como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele te rejeitou como rei. O pecado é um desastre, sim ou não? O pecado é algo muito ruim, sim ou não? Mas sabe o que é pior que o pecado? Você não reconhecer que você é um pecador. O pecado é ruim, nos afasta de Deus. Mas você não reconhecer que você é um pecador é algo muito pior. Vocês percebem que desde o momento em que Samuel chega ao encontro de Saul para dar o que Deus havia dito para ele na noite anterior, ele vai ao encontro de Samuel e diz: Deus te abençoe, Samuel, eu obedeci às ordens do Senhor. Não é isso que ele diz? Eu obedeci às ordens do Senhor. A pessoa estava errada, a pessoa tinha desobedecido ao Senhor e mesmo assim ela tem a capacidade de chegar e dizer: olha, eu obedeci. Não reconhecendo o seu erro e sua desobediência, mas eu obedeci, eu estou correto, eu sou o rei de Israel. Sem arrependimento não há perdão de pecados. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados.
mas se nós nos arrependermos deles. Pois se não temos do que nos arrepender, não tem do que sermos salvos. Só há perdão de pecados quando há arrependimento. Então, Samuel diz, mas que barulho é esse que eu ouço? Que balido é esse de ovelhas? E que barulho é esse de gado que eu ouço? E ele ainda diz, nós exterminamos os amalequitas, mas poupamos o melhor que eles tinham, para oferecer sacrifício ao seu Deus. Vocês percebem que ele fala 2 vezes para Samuel que ele trouxe os bois para oferecerem sacrifício ao Deus de Samuel e não ao Deus dele? Ele não diz assim, olha, eu trouxe para oferecermos um sacrifício ao nosso Deus. Não, ele não diz. Ele diz 2 vezes, eu trouxe para oferecerem sacrifício ao seu Deus. A partir desse momento, Saul não reconhece Deus como o Deus dele, mas apenas o Deus de Samuel. Sabe por quê? Porque o Deus chamado Saul, que ele criou aqui, já estava ocupando o lugar que era para ser de Deus. Esse é o grande perigo da arrogância e da prepotência. Esse é o grande perigo. Nos tornarmos idólatras de nós mesmos. E ainda com os nossos pecados, nós tentarmos consagrar os nossos pecados a Deus. Pois foi exatamente isso que Saul estava fazendo. Ele estava tentando consagrar o seu erro a Deus. Ele desobedeceu, fez tudo o que não era para fazer e ainda disse que ele só fez aquilo para oferecer a Deus. E Deus diz que assim como você rejeitou a minha palavra, eu o rejeitei como rei. Então, daqui para frente já começa a aparecer Davi na história. Um homem escolhido por Deus para estar ali. Contrito, de coração humilde. E que até hoje foi o maior rei que Israel já teve. Não foi Salomão, não foi Saul e não foi tantos outros que passaram depois dele. O maior rei de Israel, considerado até hoje pelos judeus, é Davi. Vamos ler de novo os versículos 22 e 23. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto que obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. E assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Estava aí a consequência de Saul. O que mais dá prazer para Deus em relação à nossa vida é a obediência. Nessa época eles ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Né? Seja um pombo, seja um carneiro, seja um boi. Eles ofereciam sacrifícios a Deus em prol dos seus pecados. Mas Samuel diz, acaso Deus tem tanto prazer assim em sacrifícios do que a obediência? Sabe por quê? Porque se você obedece, você não precisa oferecer sacrifícios. Os sacrifícios não eram para os pecados, para a desobediência. Então, se você obedece a Deus, não tem do que você oferecer sacrifício, pois eu obedeci a Deus. Vocês entendem como o povo daquela época, eles pecavam achando que oferecendo um boi, uma ovelha ou algum animal já estava tudo resolvido? Então Samuel ele quebra isso dizendo, acaso Deus tem tanto prazer assim nos seus sacrifícios, ou ele prefere a sua obediência? Aquilo que dá mais prazer a Deus em relação aos seus filhos é a obediência. Não tem outra coisa. Deus ele não procura pessoas que venham à igreja. Deus ele procura pessoas obedientes primeiro. Vir à igreja e ter uma vida de santidade e uma vida na casa de Deus é uma consequência da obediência. Então a palavra de Deus nos diz hoje, não adianta nós vivermos em desobediência, achando que nós estamos fazendo o que é correto, porque nós estamos nas nossas práticas, vimos a igreja, ajudamos as pessoas. Tudo que você for fazer para Deus, ele tem que vir da obediência.
Obediência a quem? Ao que o pastor diz aqui? Não, obediência à palavra de Deus. Obediência ao que ele fala em seu coração. Todo mundo aqui sabe o que é certo e o que é errado, sim ou não? Todos nós sabemos o que é correto, o que é errado. Saul também sabia. Mas ele preferiu fazer do jeito dele, achando que, bom, eu sou o único rei que Israel teve na história, eu sou o primeiro. Nada vai me acontecer. Ele se acomodou. Ele não procurou ser melhor do que ele mesmo. Por isso que eu digo, seja melhor do que você mesmo. Não mire as pessoas. Não mire a grama do seu vizinho. Não tente deixar a grama do seu vizinho tão verde quanto a sua, tão verde quanto a do vizinho. Não olhe para o outro. O grande erro é que nós olhamos para as pessoas e nos comparamos. Não tem todo mundo se compara às vezes com um ou com o outro. Não existe comparação no reino de Deus. Não deve existir comparação entre irmãos. Cada um foi chamado para um desígnio, para fazer algo que Deus já tinha preparado. Todos somos importantes nesse corpo de Cristo. Todos nós somos um membro que temos as nossas atividades, temos as nossas funções. E cada um é diferente do outro, por isso que nós somos um corpo completo. Não tente ser melhor do que ninguém na sua vida. Não tente ser melhor do que o seu colega de trabalho. Não tente ser melhor do que aquele colega de escola. Olhe para dentro de você e examine você mesmo. E seja melhor do que você mesmo. Há uma diferença gritante quando você olha para dentro de você, pois quando nós olhamos para o outro e procuramos ser melhores do que o outro, isso só vai trazer uma consequência. Nós podemos até conseguir superar o outro, mas isso vai encher o nosso coração de arrogância, de ego. Olha só, eu consegui ser melhor do que aquele, do que o outro. Eu sou merecedor. E daí acontece como aconteceu com Saul. Mas quando você olha para dentro de você mesmo, sabe o que isso gera? Humildade. Pois você olha para dentro de você e reconhece aonde você precisa mudar e ajoelhado ora a Deus para que Ele te transforme. Tem uma grande diferença. Então que nós venhamos essa noite sair com um coração mais parecido com o de Davi do que de Saul. Pois Davi, ele adulterou com Batseba, fez tantas coisas, matou o marido dela na guerra, não foi isso? Ele fez coisas elogiáveis? Não. Ele errou, ele pecou. Porém, se você analisar os salmos de Davi, é onde ele se derrama aos pés do Senhor, dizendo, sei que pequei contra ti. Não retires de mim o teu espírito. Ele ora a Deus. Vocês viram a diferença? Um ora a Deus pedindo perdão para que seja transformado. O outro vai para Gilgal erguer um monumento em sua própria honra. Cuidado com o que você idolatra. Que nós venhamos idolatrar apenas o Deus verdadeiro. Aquele que nos transforma, aquele que é o nosso Pai. E possamos ter um coração segundo o coração de Deus, como teve Davi. Amém?